Olá, minha gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui pelo concurso GG, mais uma vez pelo GG. Professor Marco Luciano aqui com vocês para a gente bater um papo hoje sobre um tema muito interessante para aquele que está se preparando para a carreira policial. Carreira muito interessante e que tem várias oportunidades pelo Brasil. A gente vai bater um papo como é que a gente se prepara nas disciplinas de exatas para a carreira policial. Beleza, gente? Então, esse é o nosso bate-papo de hoje. Antes de mais nada, aquele bom dia, boa tarde, boa madrugada, onde quer que você esteja, tá certo? Vamos firmes, galera, fortes e felizes nessa caminhada. Vamos nessa? Vamos bater um papo aqui sobre essa preparação nas disciplinas de exatas para a carreira policial. Vou começar a passar os slides aqui com vocês para a gente começar essa conversa. Beleza? Vem comigo aqui. Olha só. Concursos da carreira policial. Carreira policial é uma das carreiras que tem várias possibilidades para vocês. Vocês têm a nível federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional. Você tem as polícias estaduais, que são a Polícia Civil, a Polícia Militar e as polícias penais, certo? Aí você tem que saber se no seu estado já tem uma polícia penal já organizada, sistematizada por lei. Eu não vou saber disso com toda certeza, mas, por exemplo, aqui na Bahia, a gente tem a polícia penal, tá? Então, você precisa só ver se já tem isso no seu estado. Outra coisa, não coloquei aqui, mas existem também as guardas municipais, que é do ponto de vista da prefeitura, tá certo? Aí é uma outra possibilidade da pessoa entrar numa carreira que está relacionada à segurança pública. Então, você, além de analisar e enxergar esses concursos dessas carreiras aí, Polícia Civil, Polícia Federal, você tem cargos específicos, tá certo? Então, por exemplo, na Polícia Civil você tem agente, você tem a parte da Polícia Técnica, escrivão, delegado. Você tem que ver aí em qual delas você vai se encaixar. Mas que são muitas possibilidades, sim. Carreira policial é uma carreira que tem sempre muito concurso. Então, quando você tem um estado fazendo concurso da Polícia Civil, por exemplo, está terminando, daqui a pouco já saiu outro edital ou dois editais seguidos, tá certo? De outros estados e em regiões diferentes. Então, são muitas possibilidades para vocês na carreira policial. Vamos nessa. Quais são as disciplinas de exatas que mais aparecem nas carreiras policiais? Coloquei aí a foto da sede da Polícia Federal em Brasília, beleza? A disciplina que é mais comum de aparecer é essa daqui, a parte de raciocínio lógico. Só que não é raciocínio lógico puro, na verdade é um raciocínio lógico com alguns tópicos de matemática, que a gente chama simplesmente, às vezes a prova chama de RLM, raciocínio lógico matemático, tá certo? Então, às vezes a banca pode colocar esse nome, raciocínio lógico matemático, e aí você vai ver que tem temas que englobam a parte do raciocínio lógico junto com a parte de matemática, beleza? E uma outra disciplina, e é essa que a gente precisa tomar bastante cuidado, é a querida estatística, certo? Eu até gravei um vídeo, certo? Relacionado sobre a parte de estatística, como se preparar para essa disciplina, tá certo? Então, a estatística vem sendo cobrada. E por que a estatística está sendo cobrada, Marco? Antes, o que aparecia de estatística? Normalmente vinha a estatística descritiva, tá? Cálculo de média, moda, mediano, desvio padrão, variância, quartis, percentis. Só que a Polícia Federal fez uma grande mudança no seu edital. E essa mudança ele colocou um edital muito completo e robusto na parte de estatística. Então, algumas bancas também começaram a seguir essa linha da Polícia Federal. A gente vai bater um papo um pouco mais à frente sobre isso, beleza? Vamos lá. Aqui eu já coloquei a foto, ó, da sede da Polícia Rodoviária Federal lá em Tocantins, tá? É bem bonita, né? Ó, quem sabe você lá. Vamos nessa. Vamos falar de raciocínio lógico, que são, agora a gente vai falar dos conteúdos. Eu peguei parte aqui desses temas que eu vou falar aqui de raciocínio lógico,
Parte eu peguei da polícia, do edital da Polícia Federal, e parte eu peguei do edital da Polícia Civil de São Paulo, que é um concurso que também acontece com uma certa regularidade, tá certo? Porque os dois se completam bem, vocês vão entender. Olha só, estruturas lógicas, aí vem lógica de argumentação, analogias, inferências, lógica sentencial, que é a lógica proposicional, saber se a proposição é simples ou composta, saber a negação das proposições, tabela verdade, aqui ó, equivalências, leis de Morgan, diagramas lógicos, lógica de primeira ordem, trabalhar com quantificadores, todo, algum, nenhum. Então esse é um tema muito comum nas provas de raciocínio lógico para a carreira policial. Tem mais, vamos lá. Aqui, ó, estruturas lógicas das relações arbitrárias. Aí ele coloca esse texto. Esse texto é um texto que, às vezes, não diz nada, mas também diz um monte de coisa. Vou ler rapidamente com vocês. Estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, eventos fictícios. Dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura dessas relações. Aqui você tem várias possibilidades de questões. Questões de associação lógica, questões de verdades e mentiras, tá certo? Questões aonde ele vai contar uma história para você fazer algum tipo de dedução a partir de informações que foram colocadas para vocês. Então a gente precisa entender como é que isso aqui funciona. E como é que eu vou aprender isso, Marco? É fazendo questão. Então, por exemplo, você que está querendo fazer um concurso da Polícia Civil de São Paulo. Qual é a banca que normalmente faz esse concurso? O VUNESP. Pronto, beleza. Então, ó, pegar questões da VUNESP e seguir. Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Normalmente, quem é que faz? A Fundatec. Pegar a questão da Fundatec e seguir nessas questões, tá certo? Pegar as provas e seguir se preparando em relação a isso. Aqui uma outra parte também importante, ó, identificação das regularidades de uma, ó, sequência numérica. Ela pode ser uma sequência com números, com figuras, com letras, com palavras, e qual é o elemento de uma dada posição. Então ele lhe dá 5, 6 elementos e ele pede o 10º, ele pede o 100º elemento. Então é um tipo de questão muito comum também, tá certo? E são as questões que a gente chama questões de sequência. A gente precisa entender como é que funciona isso. Como é que eu vou saber disso? Já disse, e a gente vai sempre colocar isso aqui em atenção. Faça provas antigas. Conheça bem a banca. Beleza? Vamos lá. Ainda mais dentro de raciocínio lógico, princípios de contagem. Marco, o que são os princípios de contagem, ou também chamados problemas de contagem? É a parte da querida análise combinatória. Beleza? Isso aqui você não pode combinatória. Você não pode ir para a sua prova sem saber análise combinatória. Porque vai ter uma amiguinha dela que anda junto com ela, que é probabilidade. Dois assuntos fundamentais. E eu já digo a você, saber análise combinatória e probabilidade te ajuda numa parte de estatística que a gente vai falar daqui a pouquinho. Conjuntos, ó galera. Operações envolvendo conjunto. Conjuntos, assunto campeão também nas provas de carreira policial, tá certo? E aqui, raciocínios lógicos, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Só essa parte aqui dessa palavra geométricos já diz pra gente que pode aparecer geometria para você, seja ela plana, seja ela espacial, certo? Então, isso aí é a parte de raciocínio lógico. Daqui a pouco eu vou falar como é que a gente vai estudar essas disciplinas. Matemática, aqui ó, só uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês rapidamente. Peguei aqui, ó, viaturas da Polícia Civil de São Paulo, fotos, certo? Essa foto aqui, ó, que tá vindo agora, emblemática essa foto aqui é do BOPE. Só que a gente, às vezes, normalmente a gente fala muito do BOPE do Rio de Janeiro, né? Mas esse BOPE daqui é do Mato Grosso do Sul, tá certo? Então, tá aqui o símbolo da caveira, tem toda uma história sobre essa caveira como símbolo das forças de operação especial, bem interessante. Dê uma pesquisada nessa parte. Vamos lá, galera. Vamos seguir aqui, ó. Equações do primeiro e segundo grau e sistemas lineares. Sistema de equações. Noção de função, análise gráfica, funções afins, ou seja, função do primeiro grau, segundo grau, exponencial e logaritmo. E aqui a banca vem, ó. Isso aqui é da PRF. Esse edital é da PRF. Aplicações. Entender como é que isso é aplicado.
Tá certo? Pera aí, Marco. Então a PRF cobra matemática? Vou falar disso já já. Taxas de variação de grandezas. Olha que beleza. Ó. Razão e proporção, com aplicações, regra de três simples e composta, porcentagem. Parte de matemática básica. Agora vem cá, Marco. Tem algum assunto que deveria estar aqui e que não está escrito? Na verdade, ele não está escrito porque a banca está considerando que você sabe. Qual é o assunto? Fração. Fração é assunto-chave, gente, para matemática. Não esqueça disso, por favor. Fração é assunto-chave para você entender matemática e seguir nesses assuntos aí, por exemplo. Aí ele colocou aqui, ó, regularidades em padrões, sequências, e aqui, ó, a parte de progressão aritmética e geométrica, famosa PA e PG, cai bastante. Aqui vem repetido, ó, noções básicas de contagem, que é a parte de análise combinatória, probabilidade, e aí ele colocou estatística. O que ele colocou aqui de estatística? Descrição de análise de dados, parte de estatística, tabelas e gráficos, cálculo de médias e desvios. Então, essa parte estatística está inserida no conteúdo de matemática. É possível que isso aconteça, Marco? Com toda certeza. É bem possível que isso aconteça. Mas, se tiver estatística separada no seu edital, não teria essa parte aqui. Na PRF, eles só cobram matemática, tá certo? Eles resolveram cobrar matemática e física, certo? O edital de matemática é um edital grande da PRF. Então, a gente precisa ir se preparando. Principalmente, eu começaria na PRF com isso aqui, ó. Começaria dessa parte aqui. Por quê, Marco? Porque essa parte aqui é a parte do que a gente chama de matemática básica. Eu começaria por aqui, 1, e depois aqui, ó. Iria para esse tópico aqui, 2. Pronto. Depois aí eu seguiria. Aí eu chamaria esse daqui de 3, iria para cá, certo? Pegaria esse assunto aqui, 4, e esse aqui, 5. Pronto. E aí eu seguiria essa ordem, porque é uma ordem didática. Porque, por exemplo, se você pegar ali a parte de razão, proporção, e você vê que está caminhando, você já pode começar a fazer só exercício. É essa a possibilidade, beleza? Essa foto aqui, da onde é, Marcos? Isso daqui é do BOP da Bahia, certo? Da Polícia Militar da Bahia. Esse é o símbolo que tá lá. Você vê que é outro símbolo de caveira, né? Beleza? Vamos lá, vamos prosseguir. Olha só. E para fechar a matemática, de novo, ó, teoria dos conjuntos e a parte de geometria plana e espacial. Marco, eu estou vendo que tem assunto aí que está dentro de matemática e que ao mesmo tempo está dentro de raciocínio lógico. Exatamente isso. Quais são os assuntos que mais têm interseção? Conjuntos, análise combinatória e probabilidade. São os assuntos que tanto pode aparecer dentro do edital de raciocínio lógico quanto no edital de matemática. Repetindo, conjuntos, análise combinatória e probabilidade. Fique bem atento a isso, por favor. Beleza, galera? Vamos prosseguir. E a parte de geometria, eu sempre digo, não deixe de estudar geometria, que de uma hora para outra aparece em sua prova. Aqui, galera, ó, essa foto aqui é da Polícia Civil do Paraná. Aqui é a parte do grupamento aéreo deles, certo? Outra coisa que vocês podem desenvolver dentro da carreira policial é ser piloto de helicóptero, certo? Fique atento a isso, é bem interessante. O professor de vocês aqui, eu estudei no colégio da Polícia Militar aqui da Bahia, certo? Depois eu saí e segui a minha vida civil mesmo, não me tornei militar, foi na época de infância e início da adolescência. Eu estudei na terceira, quarta e quinta série e depois não tive mais relação com a questão da carreira policial. Mas um grande amigo do seu professor aqui, hoje foi ele que desenvolveu, junto com a Polícia Militar, o grupamento aéreo da Polícia Militar de Salvador, certo? Ele hoje já é major, ou já está perto de se tornar tenente-coronel, tá certo? Mas ele foi o pioneiro aqui na Bahia, nessa parte de grupamento aéreo da Polícia Militar. Muito interessante, muito legal isso. Então, tem várias habilidades para vocês desenvolverem, beleza? Vamos falar agora de estatística. A parte de estatística, Marco, o que é que a gente vai fazer? A gente tem estatística que seria talvez a parte mais trabalhosa. Por quê? Porque estatística, ela solicita que você saiba a parte de matemática básica bem,
muita manipulação matemática. Você precisa saber bem as operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão, com números inteiros, números fracionários, números decimais, potenciação, e fazer a própria manipulação, entender bem de processos, como é que a gente vai resolver determinadas coisas, trabalhar com tabelas, com gráficos, entender os procedimentos das fórmulas, ter a capacidade também de guardar fórmulas. Então, essa parte aí é importantíssima para vocês, para entender bem a estatística. E lembrando que a estatística ela pode cair tanto a parte teórica quanto a parte de cálculo. Você precisa saber bem os conceitos. Então, você tem aqui conceitos iniciais, organização e apresentação dos dados, medidas de posição, medidas separatrizes, medidas de assimetria e curtose, medidas de dispersão. Isso daqui, se eu não tiver enganado, ou eu posso estar falando alguma coisa que não esteja totalmente correta, foi o edital de uma das provas do DEPEN, de um dos concursos do DEPEN. Essa parte estatística descritiva caiu, foram questões bem interessantes, se eu não estiver enganado foi da banca CESP. Não vou saber o ano com toda certeza, mas fiquem atentos que isso aqui pode ser cobrado para vocês. Agora, isso aqui com certeza já cai no edital da prova das últimas 2 provas da Polícia Federal caiu. Então é muito possível que no próximo concurso, quando tiver o concurso da Polícia Federal, isso aqui também de novo apareça para vocês. Beleza? Fiquem bem atentos a isso. Essa é a parte estatística descritiva. Aí você tem a parte de estatística probabilística, e a parte de probabilidade básica, variáveis aleatórias discretas, distribuições discretas, variáveis aleatórias contínuas, distribuição de probabilidade contínua. Então, essa parte é cobrada também para vocês. Galera, essa foto aqui, ó, essa palavrinha aqui, ó, COT, se eu não estiver enganado, Comando de Operações Táticas da Polícia Federal. É o grupamento das operações especiais da PF, tá? Grupamento altamente preparado, treinamentos, armamentos diferenciados, bem interessante mesmo. Aqui, esqueci de falar dessa foto, é da CORE. Marco, o que é CORE? Se não estiver enganado, é Comando de Recursos Especiais, que é normalmente da Polícia Civil. Antes era chamado de COI, aqui na Bahia era de COI, Comando de Operações Especiais, ou Centro de Operações Especiais. Mas eu acho que houve uma uniformização, não sei, nem sei se é obrigado a ter essa uniformização, já que é de Polícia Civil que a gente está falando, e essa galera daqui que você está olhando é da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, beleza? Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, certo? O helicópterozão ali e caras extremamente preparados também, certo? Treinamentos exaustivos, curso de comando, são chamados caveiras, não é? Vamos lá. Aqui a parte de estatística inferencial, beleza? Que aí tem a parte de amostragem, estimação pontual intervalar, teste de hipótese, correlação e regressão linear e análise da variância. Vocês estão vendo que o edital de estatística é o edital mais completo. É o que tem mais coisa para vocês estudarem. Então a gente precisa entender como é que a gente vai estudar, que é o que eu vou falar agora com vocês. Mas antes, essa foto aqui é do Batalhão de Operações Especiais do BOP da Bahia, certo? Isso aqui, ó, BOP da Bahia, que é uma cidade na região metropolitana aqui de Salvador, quer dizer, região metropolitana, é isso mesmo, de Salvador, que é a Lauro de Freitas. Aqui é que acontecem a formação, os treinamentos, onde eles ficam, quando são chamados, prontamente atendem a população quando há necessidade, certo? Extremamente preparados. Então, como é que a gente se prepara para esse concurso? Aqui eu seguiria essa ordem. Eu começaria por raciocínio lógico se tiver no meu edital. Se no meu edital tiver raciocínio lógico, sem matemática, raciocínio lógico. Matemática sem raciocínio lógico, começa por matemática. Se tiver esses dois, segue essa ordem. Primeiro o raciocínio lógico, depois você viria para matemática. Ou faria os dois juntos. Dá para você fazer esses dois juntos. Se tiver raciocínio lógico com matemática, dá para você colocar os dois no seu planejamento de estudo. Agora, e estatística, Marco? Estatística, eu digo para você o seguinte: avance em matemática ou avance um pouco em raciocínio lógico para você depois chegar em estatística. Por que isso? Porque estatística,
ela vai exigir de você que você já tenha uma determinada habilidade em matemática. Se você já tiver essa habilidade, nem precisa passar por raciocínio lógico e matemática. Mas estatística é uma disciplina que tem um custo-benefício, às vezes, complicado. Porque você precisa estudar muito, as questões, às vezes, são trabalhosas e você pode perder tempo na hora da prova. Então, você tem que tomar cuidado com a parte estatística. Não deixe de se preparar. E por que eu estou chamando a atenção para você não deixar de se preparar? Por um grande motivo. Nas duas últimas provas, e aí eu estou falando da Polícia Federal, a gente teve uma prova. Eu não vou lembrar o ano direito, gente, mas eu acho que foi 2018 ou foi 2019. Esse concurso foi o concurso que teve uma mudança severa no edital, e nesse concurso, a parte estatística, veio essa parte de a estatística completa, estatística descritiva, estatística probabilística e a estatística inferencial. Só que eles ficaram mais presos na parte da estatística probabilística e estatística descritiva. Beleza. Só que depois, quando houve o segundo concurso com esse edital mais completo, mais robusto, que aí eu já estou falando do ano de 2021, se eu não estiver enganado, o edital se manteve. Só que a prova veio mais pesada. Ela não veio só mais pesada. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Vou escrever aqui para não me passar. A última prova da PF, ela teve em raciocínio lógico e em estatística, cada uma com 12 itens. Galera, 12 itens e eles estavam dentro dos conhecimentos básicos. Você está falando de 24 questões de exatas. É muita coisa. É muita coisa. Então, aqui, você precisaria saber esses assuntos, saber bem raciocínio lógico, saber bem estatística, porque são muitos pontos em jogo lá na parte de conhecimentos básicos. Fica atento a isso, por favor. Então, veja se a estatística vai estar dentro do seu edital. Então, todo zero, Marco. Vou começar por quem? Comece por raciocínio lógico. Vá pegando os tópicos de matemática básica juntos. E depois, se você já tiver avançado um pouquinho, você vai para a estatística. Beleza? Como eu venho falando de todas as fotos, essa foto aqui é do armamento do COT, da Polícia Federal. Isso aí é um fuzil de alta precisão, tá? Essa reportagem aí fala, eu coloquei aí a fonte para vocês darem uma olhada em cada uma dessas reportagens, para você pesquisar aí, você que está caminhando para a carreira policial, uma carreira muito importante, linda de se viver, tá certo? Para quem quer viver a missão e seguir firme aí na caminhada, com várias opções dentro ainda da própria corporação que você vai passar. E aqui eu quero bater um papo com vocês, né, sobre essa expressão aqui, né? Desistir não é uma opção. A gente vem falando sempre, vem colocando isso aqui para vocês. Eu vou lembrar bem aqui desse fato, porque eu já trabalho na área de concurso público há um certo tempo, e eu lembro que no ano de 2012, acho que foi isso, Marco, 2012, 2013, estava dando aula presencial para a galera da Polícia Federal, que estava se preparando para o concurso da Polícia Federal. Foi 2011 ou 2012, se eu não estiver enganado. E aí teve o concurso. E assim, gente, eu soube que no avião, o avião que levou a galera para Brasília, para o curso de formação, quando subiram, acho que subiram uns 20 baianos no avião, certo? E, se não estiver enganado, os 80% tinham sido meus alunos, então, em cursos presenciais aqui de Salvador. Então, galera, era uma galera que eu lembro, assim, que tinha gente já estudando há mais de 5 anos. Eu conheço uma pessoa que hoje ele está, se eu não estiver enganado, no Rio Grande do Sul. Ele perdeu em 3 concursos da Polícia Federal. Perdeu em 2 concursos da Polícia Federal, no terceiro ele passou, ele estava quase desistindo. Eu tenho um amigo que é professor de matemática e ele passou na Polícia Federal, perdeu no TAF, passou na Polícia Federal, perdeu no TAF, depois passou na PRF, perdeu no TAF, porque nos 2 eles estavam lesionados. Em um ele estava com uma lesão no ombro, na outra ele estava com lesão no joelho. Mesmo assim ele foi fazer o TAF.
Depois ele passou em um concurso para o Ministério Público da União. E aí, quando teve o concurso da Polícia Federal, ele foi lá, fez e passou, certo? Então, é uma galera que não... Parece que corre no sangue. Galera que não desiste é a galera da carreira policial. Então, galera, desejo a você que você siga firme aí nessa caminhada, certo? Porque é uma caminhada muito interessante, é uma caminhada que vale muito a pena para vocês. E saiba, a gente aqui do GG tá com vocês para que vocês sigam bem, felizes, firmes e fortes, tá certo, gente? Então, não pare, siga firme, conte aqui com a gente para que a gente possa ajudar vocês dentro do possível, para que a gente possa depois só receber o recado: professor, fui nomeado, professor, fui aprovado, tá certo? Isso vai deixar a gente muito feliz. Sigam firme, que Deus abençoe firmemente, fortemente, grandemente a sua vida. Tudo de bom, galera. Valeu!